Olá, galera da Arsenal Brasil. Há quanto tempo? Bom, enfim, não vou ficar aqui me justificando. Eu estou fazendo isso agora que eu tenho um tempo disponível. Não deu tempo de me preparar, não deu tempo de fazer o campinho. Vocês vão ter que acompanhar a minha imaginação. Mas, de uma certa forma, a falta de vídeos, de uma certa forma, ajuda a análise, porque agora a gente tem um período mais longo para fazer um recorte e analisar esses últimos 4 jogos, vitórias, né, voltando do mais recente para o mais antigo, de 6-0 contra o West Ham, de 3-0 contra o Liverpool, de 2-1 contra o Forest e de 4 ou 5-0 contra o Palace. 5-0 contra o Palace. O Arsenal foi a Dubai descansar numa mini janela de inverno que a Premier League criou para evitar um surto de lesões na segunda fase da temporada, que estava ocorrendo com alguma frequência no meados ali dos anos 2010. Eu peço desculpa que eu vou estar brilhando de suor, porque eu tenho que desligar qualquer forma de refrigeração para o som ficar bom. Mas enfim, fomos a Dubai, o time descansou, e quando a gente foi viajar, o time estava claramente ferrado, assim, fisicamente, né? Aquela derrota pro Fulham de virada, acho que exemplificou bastante um time que não tinha mais energia. O que acontece? Esse ano a gente teve muita, mas muita lesão na primeira fase da temporada. E assim, eu acho que a gente às vezes subestima o quão bem a gente se virou sem jogadores que seriam basicamente indispensáveis há 6 meses antes, sabe? Pensa comigo. Como é que a gente jogaria na temporada passada 23, 24 jogos sem o Partey? Como é que a gente teria ido? Me conta. Não fez tanta falta. Tantos jogos sem o Zinchenko, tantos jogos sem o Tomiasso. O Jesus não apareceu para essa temporada, vamos ser sinceros, né? Dentro e fora do time, mas nunca aparece em forma. Parece que o joelho dele deixou sequelas permanentes, infelizmente. E sendo esse o caso, é um jogador que a gente vai ter que se desfazer no verão, porque não dá para carregar um jogador que não consegue ficar em forma porque tem um problema crônico, né? Infelizmente. Nada contra o Jesus, isso é uma questão puramente fisiológica dele. E com essas lesões todas, a gente tá perto do topo. Né, não tivesse dado alguns molhos assim muito absurdos, né? Os 5 pontos perdidos contra o Fulham, obviamente, sozinhos já bastam para a gente estar no ser líder, se não tivesse dado esses molhos. Mas a gente viu ali, desde a última janela, a última data FIFA, que alguma coisa tinha mudado taticamente, que o Arsenal estava começando a fazer adaptações táticas para resolver parte dos seus problemas ofensivos e de interação entre os jogadores. E a gente voltou de Dubai com mais respostas, né? Com mais soluções. A gente conseguiu ver uma integração mais positiva no nosso jogo do centro do gramado, né? A gente conseguiu explorar o bloco adversário, né? Aquela região que fica entre os dois zagueiros adversários, os dois volantes adversários, digamos assim, e os atacantes que ficam ali flutuando de uma forma muito mais produtiva nos últimos jogos, o que trouxe mais poder de fogo para o time, porque você não consegue mais simplesmente deixar dois, três caras em cima do saco do Martinelli e anular o Arsenal. Você tem que se preocupar em anular o Odegaard, em anular o Havertz e a gente começou a botar tanta gente ali rodando de uma forma, fazendo movimentos tão inteligentes que ficou muito difícil de marcar a gente. Um bom exemplo disso é o nosso gol contra o primeiro gol contra o Liverpool, onde a nossa movimentação toda passa, a movimentação do ataque passa fundamentalmente pelo Havertz indo receber a bola entre os zagueiros, fazer um passe para dentro, o Jorginho ou o Rice abre o jogo para o Zinchenko e daí a gente engrena o ataque e o Havertz faz uma corrida de muito profundo, né? Sem estar já, digamos assim,
no radar dos zagueiros do Liverpool. O Konaté achou que não tinha ninguém para marcar, foi atrás do Martinelli, deixou uma avenida para o Havertz infiltrar. O Odegaard aciona o Havertz, que chuta muito mal, mas que no rebote o Saka faz o gol. O que mostra fundamentalmente como o nosso time tem uma movimentação bastante muito mais verticalizada agora, né? A gente está usando um espaço maior do campo para fazer os cinco da frente ocuparem a linha de defesa adversária. Está ocupando a linha de defesa adversária também, às vezes, com ociosidade. Isso afeta a concentração, isso afeta escolhas, afeta decisões. A gente tem sabido explorar isso muito melhor desde a nossa volta de Dubai. As bolas paradas continuam sendo nossa fortaleza. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo isso como um atestado de que o time é bem treinado, porque é um elemento muito difícil de treinar e a gente entrega, né? Então, eu acho que não dá para dizer que o time não é um mérito, que isso é uma muleta. Me parece uma descrição muito complicada de algo que é muito obviamente positivo para o Arsenal. A nossa defesa tem sido absolutamente dominante nos últimos jogos. Se nossos números defensivos contra Liverpool e West Ham forem replicados até o final da temporada, a expectativa é que a gente tome de 2 a 3 gols até o final da temporada inteira, juntando o jogo de Champions League. Então, assim, nossas performances defensivas também começaram a se tornar assustadoramente boas e a gente ainda está com um elenco limitado em números. Nós tivemos 7 desfalques contra o West Ham e a gente destruiu eles. Eu acho que isso não é algo a se jogar fora. E tem muita gente que está claramente sendo preparada para a reta final, né? O Tomiasso foi um desfalque porque queriam ter 100% de certeza que ele estaria bem fisicamente, forte da viagem, para tipo, não correr nenhum risco de perder logo à frente. O Partey, segundo o Arteta hoje na entrevista coletiva, está sendo preparado para essa reta final, ele está, enfim, voltou a treinar normalmente, espera-se que seja incorporado ao elenco nas próximas semanas. Seria muito bom tê-lo, sei lá, que seja por 10 jogos, ter a opção dele faria diferença. O Smith Rowe também teria condição de jogo, mas foi poupado. Mesma coisa para o Jorginho, que foi para o banco, mas teria condição de jogo se precisasse. Então, assim, a gente está sendo super cuidadoso com esses jogadores porque a gente quer aproveitar na hora do vamos ver. Então, imagino que contra o Burnley a questão física dos jogadores ainda vai ser o fator preponderante para a escalação, porque imagino que o plano do Arteta seja matar o confronto contra o Porto no primeiro jogo, se possível. Não vai ser um jogo fácil no estádio do Dragão. O Porto não é um time bobo, mas se for possível fazer sei lá, um 2 a 0 lá, um placar que deixa um conforto bastante razoável para a gente vai. Acho que o objetivo no momento é esse, porque depois tem um jogo contra o Newcastle mais pesado, e se a gente conseguir, né, fazer essa rotação no meio de semana seguinte, a gente consegue meio que manejar a carga dos jogadores. Lembrando que daqui a 4 ou 5 jogos, ou alguma coisa assim, vai ter uma data FIFA, joga em março, então vai ter uma pausa, então dá para esticar um pouco, porque depois volta. Enfim, a gente tem que começar a manejar essas questões de calendário. Mas eu sinceramente acho que do ponto de vista físico, o time está realmente chegando a um pico diferente. A gente está melhor fisicamente agora. Me parece que isso foi algo planejado. Para quem nunca fez atividade física de forma disciplinada, é uma coisa muito importante para você ter picos de forma física. É uma coisa chamada periodização. Você não consegue estar no seu melhor físico o ano inteiro. Então você joga com isso, com a carga que você coloca. Eu preciso ligar o ventilador, tô morrendo. Você manipula a carga que você coloca nos atletas de uma forma que. Não, barulho irritante. De uma forma que você consiga fazer com que eles rendam o melhor possível pelo maior período de tempo. Dando um exemplo de um outro esporte, que é o que eu pratico, que é ciclismo. Nesse momento, eu vou competir em junho. Junho, isso. As provas são todo segundo semestre esse ano, por uma escolha minha de trabalho. Então, eu, nessa parte do ano, estou fazendo apenas quantidades absurdas de volume, 17, 18, 20 horas por semana
no pedal sem descanso, sem semana de descanso, sem recuperação. Então eu estou carregando o meu sistema de fadiga para o meu sistema fazer essa absorção desse preparo físico para eu poder gastar essa forma física num segundo momento. Entende? É mais ou menos assim que funciona. Então, se na primeira parte do ano a gente parecia cansado, pesado, foi provavelmente porque o time estava passando por essa fase de sobrecarga nos treinos, para agora a gente poder fazer o polimento físico final deles e eles passarem 2, 3 meses em alto nível no final da temporada, que é quando a gente precisa disso. Então a gente aceita mais lesões na primeira fase da temporada para que os jogadores cheguem numa forma física superior na segunda fase. O City faz isso todo ano, enfim, não é nada, não é uma novidade, mas é um método que o Arsenal passou, pelo visto passou a adotar essa temporada, não fazia nas outras temporadas do Arteta. E era muito comum a gente começar muito forte e o time ir esmorecendo ao longo da temporada, especialmente ali depois de março, abril, quando a gente ficava às vezes sem jogadores e os jogadores que ficavam sem pernas. Então, é, me parece algo pensado e programado, tipo, não, esse time é competitivo, nós podemos disputar o título, nós precisamos fazer uma periodização de times de ponta e não times aspirantes. Dito isso, passada a questão física geral, eu acho que é muito interessante falar da questão individual. Parecia que todo mundo era ruim e horroroso, e hoje em dia, agora está todo mundo parecendo bom, especialmente no ataque. Mas acho que vale muito a pena a gente dar um destaque muito especial para um jogador que é muito manejado. Eu não sei se é uma questão física ou de hierarquia de elenco, enfim, e essas coisas que acontecem em esporte coletivo. Mas me parece que o Trossard é um cara que ele entrega muito sempre que joga, e ele joga menos do que ele merecia pelo que ele entrega. Agora o Trossard se tornou aí uma peça fundamental para o nosso ataque de novo. Tem sido titular muitas vezes, seja na ponta, seja jogando de 8, seja jogando de centroavante. Ele é um jogador muito versátil e me parece que essa versatilidade tática dentro dos jogos, dentro de uma fase ofensiva, dentro de uma fase do jogo, é algo que o Arteta leva muito em consideração quando seleciona os seus jogadores. Né? A gente tem uma interação com um cara como o Havertz, que ele pode estar de segundo volante numa cena, e na cena seguinte ele está marcando no lateral, e na cena seguinte ele está infiltrando na área para tentar um cabeceio ou puxar um zagueiro e tal. Tudo isso num nível físico muito alto, né? Tanto o Trossard quanto o Havertz têm se mostrado fisicamente muito aptos. Então, dentro do meio do campo, parece que todo mundo tem que meio que conseguir fazer o seu trabalho, o trabalho da pessoa ao seu lado, ao seu redor, de forma competente para ser escalado pelo Arteta. E me parece que houveram adaptações também tipo, de entrosamento, de propostas de jogo para que esses jogadores consigam render melhor. Então, assim, tem muito trabalho da comissão técnica, mas tem trabalho dos jogadores também, obviamente, que em fazer esse círculo de aprendizado. Me parece que o time se permite mais por causa disso, né? Porque ficou claro que os jogadores têm a flexibilidade tática e compreensão tática e técnica para fazer as posições dos outros. O time também começou a se permitir muito mais rodar livremente em campo, porque sabe que o colega vai fazer a função da posição se necessário. Vai ser muitas trocas durante o jogo. O James Benge, que é um jornalista inglês que trabalha para a CBS, se eu não me engano, fez um texto muito bom essa semana sobre os 3-10 do Arsenal na vitória contra o West Ham, onde ele mostra pelos mapas de calor, posicionamento, fotografia e tal, que na verdade o Arsenal jogou sem centroavante de novo, como jogou contra o Liverpool. Na minha opinião, o Arsenal jogou sem centroavante. A gente jogou num 4-2-2-2, no qual os dois da frente eram o Saka e o Martinelli abertos. A gente jogou com 2-10, né? Com o Havertz e o Odegaard de 10. E no jogo seguinte a gente jogou com 3 jogadores na posição de 10, né? O Havertz, o Trossard e o Odegaard. E eles trocavam livremente entre eles para pressionar justamente a parte forte do West Ham, que é o trio Soucek, o Calvin Phillips e o Álvares, né? Que tem sido a fortaleza do time do West Ham. A gente ganhou deles destruindo o que eles tinham de melhor, basicamente. E em grande parte também se dava com as inversões do Ben White, que passaram a ser caso a caso. O Ben White fazia o overlap e o underlap com muita competência. O Kivior ficou mais protegido nisso, porque se esperava que ele fosse menos para dentro de campo.
para construir jogo, que não é a praia dele. A lateral esquerda já não. A lateral esquerda dele tradicional já não é muito a praia dele, na verdade. Ele sempre foi um zagueiro que jogava pela esquerda num 3, né? Pra gente isso funciona quando a gente tá com a bola, a gente joga dessa forma, mas jogando super aberto, ele não vai ter tantas competências assim. Então, é o Kiwior já jogando improvisado. No improviso, no improviso, no improviso, tudo tem um limite. E desde que ele tem jogado um pouco mais protegido, com pequenas adaptações táticas, ele tem se defendido muito melhor, ele tem desempenhado muito melhor. E a gente tem sentido menos a ausência do Zinchenko, do Tomiyasu e do Timber, né? Então, assim, nossa questão de números ali atrás na defesa tá bem complicada, né? Espero que isso se resolva. Talvez a gente possa começar a ver o Timber no banco depois da data FIFA. Certamente é uma data factível, lá meados para final de abril, começar a ele fazer parte dos elencos, talvez jogar 10, 15 minutos, tirar um pouco de minutos de alguém. Esse é o máximo que eu consigo ver ele de participação nessa temporada, porque ele está voltando de uma lesão muito pesada, que é a lesão de ligamento de joelho, ligamento cruzado, né? E é muito comum jogadores terem muitos problemas musculares depois disso, porque, cara, basicamente tu tem uma perna que tá igual a de sempre e a outra virou um graveto, né? Então, essas compensações são muito complicadas e demoram um tempão pro jogador ficar, tipo, alinhado de novo, saca? Mas, enfim. E eu sinceramente acredito que o Arsenal é, tem condições de disputar os dois títulos que está inserido até o final. A gente tem condições de chegar nas fases mais agudas da Champions League, leia-se semifinal e final. Obviamente depende muito do próximo sorteio. Se a gente pegar o Real Madrid ou o City nas quartas de final, complica. Mas não sendo esses dois times, acho que a gente tem totais condições de chegar nas semifinais. E daí para frente a coisa se torna muito diferente. E eu vou te falar que se eu acho que se o Arsenal chegar na final, o Wembley é um lugar muito especial para o Arsenal, a gente não perde lá há muito tempo, então se tornaria algo, talvez uma força imparável e uma coisa muito histórica para o clube ser campeão em Londres, no estádio que sempre ganha, o maior campeão das Copas Nacionais, aquele negócio todo. Enfim, para a Liga é a mesma coisa, assim, obviamente o City com o retorno do Haaland e do Kevin De Bruyne se tornaram favoritos. Não tem o que dizer, são favoritos, não tem muito para onde a gente correr, mas a gente também é muito forte. A gente também é muito forte, a gente vai competir e a gente tem que colocar isso sob pressão. Se a gente tem que chegar lá no Etihad, líder ou muito perto disso, ou podendo sair líder de lá ganhando, ou algo assim. Se a gente conseguir isso, talvez seja pressão demais pro time desse ano. Eu acho que o City desse ano é muito pior do que o ano passado, não é pouco pior, não. O Gvardiol não se adaptou. O time é completamente dependente do Rodri. Uma lesão no Rodri acaba com a temporada deles, basicamente. Se o cara passa uma lesão muscular aí, cara, 4 jogos fora. Eles estão arrasados, porque eles vão fazer, tipo, sei lá, 3 pontos em 4 jogos. Eles não fazem ponto quando o Rodri não joga, é um negócio absurdo. Então, assim, se eles tivessem, né? Se eles tiverem dificuldades com o elenco, eles vão sofrer bastante. Eu acho que a defesa deles não é tão boa como era no passado. Aquele esquema de todos os zagueiros do mundo em campo não está funcionando tão bem. Tem um Kyle Walker que está passando por problemas pessoais muito públicos, né? Com questão de, enfim, escândalo de amante, de não sei o quê. Ele passou quase saiu no tapa com o meu pai outro dia porque Mopé outro dia porque alegadamente o jogador francês teria dito algo como vai cuidar dos seus filhos, seu bobão, assim, alguma coisa desse tipo. E o cara ficou ofendidíssimo, falou: Ó, professor, pro juiz, né? Professor, se o cara fala dos meus filhos que eu fiz fora do casamento novamente, eu vou ficar muito bravo. E o juiz falou: Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, bate lateral aí. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não tô nem fazendo mais exagero aqui. Então o Kyle Walker com a cabeça meio fora, o Vardy não se adaptou muito bem. Eu acho que eles vão sentir em algum momento muita falta do Gundogan, porque assim, a temporada que o Bernardo Silva faz é sensacional, ele é disparado o melhor jogador do City nessa temporada. Mas ele tem tido que fazer muito a ver como ele chega fisicamente no final da temporada. Não estamos falando exatamente de um super atleta aqui. O Bernardo Silva, né, tem aquela carinha de quem toma ginginha depois de cada refeição e faz umas 7 refeições por dia. Enfim, acho que trabalho torcedor a torcer. Eu, sinceramente, estou muito feliz com esse Arsenal. Eu acho que o nosso Arsenal desse ano é muito melhor do que o do ano passado.
que até agora o Arteta tem se provado nas contratações, nas filosofias de jogo que ele tem. E para terminar, eu queria falar sobre a questão mais chata do universo, que é aí esse time precisa de um 9 matador. E aí quando você começa a puxar os números, do que é um 9 matador, tá? Eu não aceito que alguém chame de 9 matador alguém que faz menos de 20 gols por temporada, né? Vamos combinar aqui que é um número bom. E aí você vê quantos centroavantes fazem 20 gols por temporada. Fizeram 20 gols na temporada passada. E não é muita gente, e a maioria deles não são muito novos ou muito acessíveis. E aí você tem que questionar o quanto você quer abrir mão do sistema que você tem, que você montou cuidadosamente com os jogadores que você comprou para jogar isso tudo fora e ter um ponto focal que faz os gols. Eu sinceramente gosto mais do que a gente joga. Eu acho que o nosso problema não é a falta de um centroavante matador e muito mais de um centroavante fisicamente apto. O Jesus não apareceu para essa temporada. E isso, obviamente, é um problema muito grande, porque a reserva dele é o Nketiah, que é um jogador que não tem nível para jogar no Arsenal. Embora eu acho que exagerem muito também com ele. O grande problema dele é que ele é um penalty box striker, né? Ele é um cara que fica lá paradão esperando a bola chegar nele. E a gente não joga desse jeito, a gente joga com o centroavante jogando de meia o jogo inteiro. A gente precisa desse cara jogando dessa forma. Então, assim, quando a gente não tem Jesus, a gente tem que poder usar o Havertz e o Trossard lá o tempo todo. Só que para isso a gente precisa ter mais jogadores no meio campo, que também não estão disponíveis. E percebe como isso vira um problema. Mas de qualquer forma, a ausência. O Jesus não veio para essa temporada. Então, assim, obviamente, se a gente tivesse qualquer atacante de um nível digno, a gente estaria muito melhor, porque ele estaria fisicamente disponível, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não está levando em consideração de uma forma adequada para pesar essa análise do que a gente precisa para a próxima temporada, na minha opinião, o que está gritando nesse elenco é alguém que possa rodar com o Martinelli e o Saka, que estão completamente sobrecarregados, que ficaram no vermelho do vermelho na final da temporada passada, no final do ano passado, né? E o nosso time desabou sem eles, né? Então, assim, me traga Nico Williams e Pedro Neto 10 milhões de vezes na frente do Victor Osimhen, por exemplo. Para deixar isso em termos claros. Essa é a minha posição. Então, toda vez que vocês forem pensar sobre isso, assim, pensem que eu tenho essa opinião. Então, obviamente, vocês podem continuar tendo o que vocês quiserem, mas se vocês ficarem insistindo no ponto contrário, eu simplesmente falar, pô, cara, mas eu acho que não precisa. Eu acho que isso é uma doideira e eu, sinceramente, tenho sérias restrições a todos esses atacantes que estão, tipo, na moda. O Gyökeres joga. O cara joga no Sporting, eu não vou comentar. Liga Portuguesa não é um lugar onde tem um monte de artilheiro aleatório, que não é nada demais. Outro lugar, ele divide um monte de artilheiro aleatório que não é nada demais. O Gimenez lá do PSV. PSV não, desculpa, do Feyenoord. Bicho, não dá pra comparar. Não dá pra dizer que o cara é uma realidade, que a gente tem que trazer ele a qualquer custo. E o próprio Osimhen, eu tenho reservas. É um cara que fora da área não faz nada. Não faz nada fora da área. Ele é um desastre fora da área. Dentro da área ele vira o Romário, mas assim, nem sempre também, né? Então, sei lá. Não sei se eu me convenci exatamente de alguma opção, assim, um cara que eu bato e falo, nossa, esse cara é uma realidade intransponível que a gente tem que trazer. Se a gente quisesse muito ter um centroavante, eu estaria muito mais inclinado a pegar um menino como o Sesco do banco do lado do Leipzig e desenvolver ele, tá ligado? Pega o cara por 50 milhões que seja e tenta desenvolver ele. Acho que seria uma aposta mais interessante. O Luiz Openda é um jogador também interessante lá do Leipzig, que também joga. Né? Ele tem uns 3 centroavantes bem razoáveis lá. Mas enfim. Eu tenho o Josué Zirkzee lá do Bolonha, que também parece bom, mas muito mais do nosso estilo de falso 9, criativão, só que não falso 9 criativão de 1,92 m de altura. Parece uma opção interessante também. Então, assim, se for um cara nesse molde mais tipo, flexível, eu acho super interessante, mas eu prefiro muito mais ter tipo, muita velocidade e opções no banco para as pontas. Essa seria minha prioridade número 0 para a próxima temporada. Mas é isso, gente. Falei por 25 minutos. Amanhã talvez eu faça um pós-jogo. Depende do que acontecer no jogo. Se fosse um massacre desse, eu não vou falar nada, não tem nada para dizer. Vamos ver. Novamente eu volto assim que for possível. Beijo nas crianças e até a próxima.